pergunta e fala também sobre o novo salário de Rodrigo Garro. Ele teve direito a um belo reajuste. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que recusou a proposta do Corinthians por Hugo Souza e que já discute a possibilidade de ele virar o goleiro número 2 na próxima temporada. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, para contar sobre o novo salário de Rodrigo Garro. Em agosto, o Corinthians procurou o Garro para lhe oferecer um aumento. O meio atacante argentino, talvez o principal jogador do time na temporada, vinha reclamando do seu salário. E também tinha sido assediado por River Plate e Boca Juniors. Quero contar para vocês que o Garro chega ao Corinthians para ganhar 320 mil reais por mês. Com o passar do tempo, ele percebendo que era um dos principais jogadores e com um salário extremamente defasado, ele começou a cobrar um reajuste. Esse reajuste aconteceu e hoje Rodrigo Garro ganha 820 mil reais por mês, ou seja, um aumento de 500 mil reais. Ele quase triplicou seus vencimentos. Ainda assim, segue bastante abaixo dos jogadores mais bem pagos do elenco. O principal deles, Memphis Depay, ele chega para receber a partir de 2 milhões e 900 mil reais mensais. O salário do Memphis pode chegar a 4 milhões. Na sequência, Igor Coronado, 2 milhões de reais, valor que inclui também as luvas. Yuri Alberto aparece na terceira colocação com 1 milhão e 700 mil reais por mês. Só a título de comparação, enquanto o Garro passa a ganhar 820 mil mensais, o Pedro Raul, que é a quarta opção para centroavante no elenco, fatura 700 mil por mês. Além do aumento salarial, o Corinthians também estendeu o vínculo, que terminaria em dezembro de 2027, ele passou para dezembro de 2028, multa rescisória de 100 milhões de euros. E aí a última informação, Rodrigo Garro com a camisa corintiana nessa temporada soma 50 jogos, com 8 gols e mais 8 assistências. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de Hugo Souza voltar para a Gávea na próxima temporada. Esse debate está sendo feito internamente entre dirigentes do departamento de futebol. A avaliação é de que o Hugo Souza tem enorme potencial e seria uma ótima sombra para o Rossi. Dessa maneira, o Flamengo, inclusive, discute a venda do Matheus Cunha no fim do ano. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa que tem livre trânsito dentro do Flamengo. Importante contar que, nas últimas horas, o Flamengo recusou a proposta do Corinthians em relação ao Hugo Souza. O contrato de empréstimo previa a opção de compra por 800 mil euros, parcelamento em 4 vezes, ou seja, 200 mil euros. Mas o Flamengo não é obrigado a aceitar o garantidor, o fiador, apresentado pelo Corinthians. E o Timão utilizou-se do mesmo fiador da compra do Mateuzinho, que acabou sofrendo atrasos e o Corinthians, inclusive, segue devendo parcelas da compra do lateral direito. O fiador é a Brax, aquela que fechou com o Corinthians direito de exploração das placas de publicidade da Neoquímica Arena, acordo de 300 milhões de reais. Com o não que o Flamengo deu ao Corinthians, Timão tem duas possibilidades: tentar encontrar um outro fiador que possa ser aprovado pelo Flamengo, se é que isso vai acontecer, ou pagar os 4 milhões e 800 mil reais, valor que equivale aos 800 mil euros à vista. Caso contrário, pode perder o Hugo Souza na virada do ano, quando acaba o contrato de empréstimo. Só para completar em relação a toda essa questão, Matheus Cunha, que era muito bem avaliado algum tempo atrás no Flamengo, acabou perdendo esse status. Inclusive, há quem garanta que o Tite cai no Flamengo quando afirma que usaria o Matheus Cunha na partida contra o Corinthians na Copa do Brasil. A avaliação de que o Matheus hoje está muito abaixo do Rossi, com o sucesso do Hugo. E esse acordo ruim de só 4 milhões e 800 mil reais por 50% dos direitos econômicos, há dentro do Flamengo muita gente que defende a possibilidade de o atleta voltar para cá. Falando sobre o Corinthians, a gente vai colocar na tela a agenda do Corinthians até o fim de outubro. E aí é uma tela que mostra quase o dilema corintiano, né? Porque são 3 competições e o debate não flui, por exemplo, em relação ao Brasileirão, que é a parte mais importante. Aqui a gente vê muito pouco. Atlético Paranaense em casa, a Série A. Aí o Flamengo em casa, a volta da Copa do Brasil. Racing em casa, Sul-Americana, jogo de ida, semifinal. Cuiabá fora na Série A. Racing fora na Sul-Americana. Tudo ali, ó, 4 dias, 3 dias. Não é fácil não, prof, essa vida corintiana. E eu acho que essa tela define o que é o outubro do Corinthians e o que está longe de ser o novembro do Corinthians. Porque
pelo amor de Deus, não estou falando que o Corinthians vai cair, né? Porque parece, vai tocar ele, cair. Mas eu acho que, assim, tá muito claro que o outubro já deve ser Brasileirão, mas em novembro, quando a gente colocar, aí a gente vai ver mais jogos de Brasileirão e é onde realmente o corintiano, numa tela, vai conseguir fazer muita conta. Esse outubro é corrido, mas você vê que dos 5 jogos, só 2 são de brasileiro. Só. O resto são jogos de Copas e também depende do que acontecer dessas Copas para a gente saber se o Corinthians vai estar um pouco mais livre ou ainda dividido e o que fará nesses jogos de brasileiro. A sorte do Corinthians é que se a vida dele não é fácil, a dos outros também não é. O Atlético Paranaense, por exemplo, que é o próximo adversário, hoje teve protesto na frente do CT do Caju. Mas aí eu não sei se isso é pior ou se isso é melhor, né? Eu ainda prefiro, por mais que tenha dificuldades, essa tabela do Corinthians dá ao Corinthians a possibilidade de confrontos diretos contra Cuiabá e Vitória, que não apareceu aí. Sim, são fora de casa. Sim, são muito difíceis. Mas que diabos?